Oi, gente. Eu vim falar sobre um assunto hoje que às vezes parece que já está muito saturado, tem muita gente falando sobre, mas eu acho que nem todo mundo que fala chega a todas as pessoas, então quanto mais gente falar sobre e mais espaços a gente abrir para discussão sobre essas questões, mais importante é porque são questões fundamentais para a gente pensar o nosso cotidiano, para a gente pensar as nossas relações hoje em dia. E nesse vídeo eu quero compartilhar um pouco de como eu comecei a pensar questões ligadas às relações étnico-raciais dentro da sociedade brasileira. O ano era 2013, eu estava na faculdade fazendo pedagogia na Universidade Estadual de Goiás, em Campos Belos, e uma professora que na época coordenava um projeto que pesquisava a formação de professores para a diversidade étnico-racial, chegou com um convite, por conta da participação na disciplina dela, de participar desse grupo de pesquisa com essas questões. E, enfim, eu poderia propor um projeto para tentar uma bolsa dentro daquele projeto de pesquisa maior, né, que aquele grupo desenvolvia. Então eu comecei a pensar sobre várias coisas assim que, na verdade, na época, no momento, eu não conseguia e nem consigo saber por que naquele momento exatamente eu pensei sobre essas questões. E a minha proposta foi pensar sobre a representação de pessoas negras em meios de mídia e como isso poderia, né, afetar o imaginário social das pessoas. E, enfim, eu estava ali no contexto do Nordeste goiano, morando em Monte Alegre de Goiás, que é onde eu cresci, e onde de 70% a 80% da população, mais ou menos, uma média assim das cidades que compõem o Nordeste goiano, de 70% a 80% da população é negra. E eu comecei a pensar, né, o quanto essa imagem da pessoa negra não estava representada nos diversos meios de mídia que eu via. E esses meios de mídia não eram apenas a televisão, a novela, os telejornais, mas também os sites de internet, sites de venda, páginas do Facebook, né, que na época estava bem assim estourado. E eu comecei a pensar então sobre o quanto isso poderia afetar o nosso imaginário. E assim, de fato, se a gente for pensar hoje, fazendo uma análise, né, até pregressa, era uma época que estava explodindo muito essa cultura da imagem que hoje já está muito estabelecida com Instagram, Facebook, e aí dentro do Instagram, né, essa coisa dos stories, da imagem ficar ali por um determinado tempo e a pessoa ser o produto, né, a pessoa colocar à venda também determinados produtos, que é essa cultura que gira em torno do digital influencer, né? Uma cultura imagética que tomou conta do nosso cotidiano assim de uma maneira muito grande e que naquela época isso estava começando ainda, né? E eu não me sentia representado e nem sentia outras pessoas negras representadas dentro dos meios de imagem, dos meios midiáticos que eu tinha acesso naquele momento. Se fossem esses meios na internet, na televisão, em revistas, em livros didáticos, em materiais publicitários, fossem eles na própria internet ou também dentro de espaços de venda, como revistas de beleza, produtos vendidos nos supermercados. Então eu comecei a pensar sobre tudo isso e foi aí que eu cheguei, né, em um autor, Muniz Sodré, que ele fala sobre a telerrealidade. E naquela época eu lembro que isso fez muito sentido para mim e continua fazendo, que na verdade nós vivemos uma telerrealidade. E hoje, mais do que nunca, no contexto de pandemia, de teletrabalho, essa telerrealidade tomou conta das nossas vidas e nós vivemos também por meio dessa realidade. Não é apenas a realidade dada de forma concreta, mas é uma realidade completamente mediada por essas telas. Disso, né, é importante perceber como a imagem ela é um elemento central assim nessa telerrealidade e nessa produção de sentidos no contemporâneo.
A imagem, em todas as suas formas, é que ganha destaque, seja essa imagem móvel, em forma de vídeo, seja essa imagem estática, em forma de fotografia, seja essa imagem em forma de representação por meio de ilustrações e desenhos. Mas é sempre essa imagem que carrega sentidos. E é isso que a mídia tem de tão forte, trazer a imagem como um elemento central e que está em todos os espaços. E essas imagens, na verdade, vão criando imaginários dentro da nossa mente e elas reproduzem, lógico, todas as relações que se dão dentro da sociedade. Foi aí que eu comecei a pensar, se essa telerealidade é tão grande, tão forte, tão importante, né, dentro desse contexto contemporâneo que era já iniciava nessa época, não de maneira tão forte como hoje, mas já começava, muito provavelmente esses meios de imagem também traduziam relações racistas que existiam dentro da sociedade. E aí foi onde eu comecei a partir para a pesquisa mesmo, né? Então eu investiguei alguns canais de televisão e alguns programas específicos dentro de um determinado horário. Pesquisei revistas de publicidade, de programa de produtos cosméticos. Pesquisei farmácias, supermercados, em 2 cidades lá da minha região. E além disso também sites da internet, né? Sites de venda e especificamente também páginas do Facebook dessas mesmas empresas de venda que eu pesquisei. E eu saí em busca então de figuras de pessoas negras, figuras humanas negras dentro desses contextos todos, dentro de todas essas mídias, para tentar fazer um mapeamento, um entendimento de como e se essa pessoa negra, se essas pessoas negras estavam aparecendo, estavam sendo de alguma forma representadas ou até mesmo retratadas. Então, por meio dessa investigação nos diferentes meios de mídia, né, que eu pesquisei, eu cheguei a um total de mais de 6.000 imagens de pessoas, né, de figuras humanas, que foi o que eu denominei dentro do trabalho. 6.845 imagens de pessoas apareciam em todos esses meios de mídia. E aí eu percebi que apenas 7,3% dessas figuras humanas eram de figuras humanas negras. Ou seja, 505 representações de pessoas negras apareciam dentro dessas mais de 6.800 imagens. Então, inicialmente, isso já foi muito problemático, né? Porque pensar uma localidade, aí eu estava pensando muito no local, né? Na minha cidade, nas cidades vizinhas, com mais de 70%, quase 80% da população negra, e a gente tem aí uma representação dessas pessoas dentro dos meios de mídia que não chegava a 10%. E aí, se a gente pensar também no contexto de Brasil, lógico que isso é por si só também muito problemático, uma vez que o Brasil é mais de 50% negro na constituição da sua população. E aí que eu fui começar a entender, né, de fato, como a mídia opera numa lógica de uma mídia que está guiada por uma ideologia do branqueamento. E aí muitos autores vão dizer sobre isso, sobre o quanto esse processo é profundo, o quanto esse processo é também alimentado pelas imagens externas que são criadas como ideal de vida do ser humano dentro do mundo capitalista, dentro do contexto de consumo e de mercado. E aí uma análise muito interessante que esses autores fazem é que, na verdade, a mídia brasileira começa a se construir a partir do momento em que os Estados Unidos já estão assim assumindo o comando, né, econômico do mundo, e esse estilo de vida americano, junto com, lógico, o que é ser americano, né, o americano branco, é vendido ao mundo. Então essa imagem é a imagem que vai se proliferar por meio das mídias nos diferentes contextos, incluindo o contexto brasileiro também. Na verdade, tem um pesquisador, um autor, que é o Denis de Oliveira, que ele vai dizer que
existe uma etnomídia, que a mídia brasileira é uma etnomídia porque ela tem padrões étnicos, sim, e ela traz uma vertente apenas do que é ser humano, ela não representa a realidade. E isso parte muito de um pensamento que é o pensamento da ideologia do branqueamento, que foi um pensamento social muito forte dentro do Brasil, especialmente no início do século XX, com vários autores e várias legislações, vários pesquisadores que tentavam sim fazer com que o Brasil fosse um país cada vez mais branco e, portanto, cada vez menos negro. É isso. A ideologia do branqueamento como um processo de tornar o Brasil cada vez mais branco possível, pelo medo do que esse escurecimento do país traria. E, na verdade, esse é um pensamento que já vinha desde a época, ali nos anos 1800, em que já havia, dentro do contexto brasileiro, né, uma população que poderia vir a ser maior do que uma população negra, que poderia vir a ser maior do que a população branca. E já existia então esse medo do escurecimento da população dentro do contexto brasileiro. Essa ideologia do branqueamento, portanto, é muito mais profunda do que muitas vezes a gente pensa e percebe, né? E as relações midiáticas vão apenas reproduzindo esse pensamento que é muito natural dentro do imaginário social por meio das diferentes vias. Portanto, é por isso que temos uma etnomídia, que é uma mídia que traz um padrão único do que é o ser humano, que é o ser humano branco. E essa etnomídia, além de trazer o branco como o ideal e como a pessoa que é o suprassumo da humanidade, traz também lugares determinantes e determinados para pessoas negras dentro dessa construção midiática, que é como o diferente, o desviante, aquele que está sempre na lógica da falta. Está faltando alguma coisa para essa pessoa ser um humano completo. É sempre a perspectiva da carência, né? Ou do defeito, da aberração. Por quê? Difere-se do padrão, que é o padrão etnomidiático branco. E continuando nesse raciocínio, há um fortalecimento, então, por meio desses processos midiáticos, de uma estrutura social concreta e também simbólica que já está dada a partir do contexto de escravidão e a partir do contexto da manutenção do racismo dentro da sociedade brasileira. E retomo uma manutenção intencional desse racismo e dessa estrutura racista, né? Que hoje já existe esse termo racismo estrutural, né? Que nessa época, ainda lá em 2013, ainda não existia esse termo cunhado dessa forma, mas já havia esse entendimento e eu comecei a entender isso de como esses processos midiáticos e essa etnomídia branca começa a fortalecer, ou melhor, mantém e fortalece desde que começou a existir um padrão social de poder e de aceitabilidade das pessoas enquanto seres humanos completos e, portanto, dignos de direitos. E o que acontece, então, na concretização, né, desse processo todo? Como isso apareceu de forma concreta, assim, nessa pesquisa que eu fiz? Por meio dos estereótipos. Os estereótipos acerca da pessoa negra nas imagens em que ela aparecia. Então, se eu encontrei mais de 6.800 imagens de pessoas e, dentre isso, apenas 7% de pessoas negras, todas essas imagens de pessoas negras estavam, sim, estereotipadas, ou seja, com algum tipo de marcador social que determinava uma inferioridade, uma diferença, uma aberração ou um menosprezo a essa imagem do ser negro e, portanto, transferindo aí esse estereótipo para o que seria o negro. Afinal, não haviam outras representações além dessas disponíveis em todas essas imagens que eu pude ter contato por meio dessa pesquisa.
E aí, que estereótipos são esses, né? Que imagens são essas que estavam sendo veiculadas nesses diferentes meios de mídia? Lembrando que eu estou colocando aí como meios de mídia, né? Revistas de venda de produtos estéticos, cosméticos, aquelas revistas, né? Avon, Hermes, enfim. Sites de venda na internet, páginas do Facebook desses mesmos sites de venda, produtos dentro do contexto de farmácias e supermercados e também a televisão em determinado horário e determinados canais. E aí o que a gente percebe? Foram 11 estereótipos que eu consegui perceber dentro dessas imagens, né, em que o negro e a negra eram colocados. E aí eu vou trazer aqui alguns deles, tá? O primeiro é o da minoração, que é justamente esse lugar de que esse grupo seria uma minoria dentro da sociedade, sendo que, na realidade, esse grupo não é uma minoria, né? As pessoas negras não são minoria da sociedade. O segundo lugar em que o negro era colocado dentro dessas imagens é o lugar do negro lúdico, porque sempre é o negro que aparece ou numa campanha publicitária de esporte, ou numa campanha sobre música, ou fazendo alguma atividade de lazer, sempre referente a algo que é atrelado ao lúdico e não ao campo do pensamento, da criação e das demais áreas, apenas na área artística. Um outro estereótipo é o estereótipo da guetização, que é justamente o negro fazendo propaganda de produtos apenas para o público negro. O mimetismo, e esse é muito forte, assim, porque é colocada a imagem do negro e da negra como sendo uma transposição do produto, ou seja, coloca-se aquela pessoa e aquela imagem como sendo a mesma coisa do produto. Portanto, esse produto ganha o corpo dessa pessoa, né? A imagem dessa pessoa se torna o produto, e isso também é muito sério. O negro luxurioso, que é sempre a imagem, né, da sensualidade, da sedução. A mulata, por exemplo, uma imagem que eu acho horrível é aquela moreninha do Rio, em que é uma paçoca, né? E existe ali a imagem de uma mulher negra que, além do mimetismo de ela se tornar esse produto, ela é também hipersensualizada e colocada nesse lugar da luxúria. A desvalorização estética, que aparece sempre em muitos casos em que, por exemplo, produtos de beleza, né? Produtos capilares naquela época, não tinha produto para cabelo como o meu hoje, tanto que o meu cabelo nem era grande naquela época. Mas coloca-se a imagem da mulher negra triste, com o cabelo crespo, e a imagem ao lado dessa mulher negra feliz com o cabelo alisado. E olha, gente, a gente não está falando de 20, de 30 anos atrás. São 7 anos atrás, tá? E, inclusive, isso não mudou tanto ainda. Um outro estereótipo é sempre o lugar da resistência corpórea, da força física, da ginga, como se isso fosse algo natural da pessoa negra. E, na verdade, isso retoma uma ideia escravagista, que era a ideia de que o negro deveria estar, sim, naquela posição de escravizado, por ser mais forte naturalmente e mais resistente. Uma outra imagem é a imagem da mestiça, né? Da brasilidade, da mestiçagem. Então, que tudo é lindo, tudo é belo por conta da mestiçagem. Essa ideia, esse estereótipo vem muito vendendo a ideia da democracia racial, né? De que existe uma democracia racial, e a prova disso são os mestiços, de que não há problema entre brancos e negros, e a prova disso é que existem pessoas mestiças e que isso foi um processo pacífico dentro da sociedade brasileira. Um outro estereótipo é do negro pobre, carente, e isso apareceu muito especificamente assim dentro das telenovelas, né, que eu acompanhei para fazer esse relato também,
porque era sempre esse papel da pessoa pobre, da pessoa carente, da pessoa triste que precisava de algo ou de alguém para salvá-la. Um outro estereótipo, por incrível que pareça, que também apareceu é o do negro escravo, e eu cheguei a ver um produto, por exemplo, em que uma mulher negra era colocada nos trajes completamente de uma pessoa escravizada servindo aos senhores um determinado produto de cozinha. Isso em 2013, tá? E também o estereótipo do negro lúgubre, que é o estereótipo do perigo. E aí, principalmente homens negros aparecendo nesse lugar de estarem oferecendo um perigo à sociedade, de serem sempre o criminoso. E aí eu fico pensando, né, que apesar de essa pesquisa ser há apenas 7 anos, 7, quase 8 anos, a gente consegue perceber que muitas dessas imagens estão ainda dentro do imaginário social da população brasileira. E o que a gente tem feito sobre isso, né? A gente muitas vezes quer falar sobre diversidade, quer falar sobre questões que são importantes, mas sem trazer esses aspectos que muitas vezes são dolorosos, são complicados, sem trazê-los à tona. Como que a gente consegue falar sobre diversidade sem trazer essas feridas, sem trazer esses problemas? É preciso falar dos problemas para que a gente consiga entender a sociedade onde a gente está, o meio onde a gente está. E esse vídeo foi um pouco para isso, para compartilhar esse processo de como eu comecei a pensar, entender a sociedade e de como a imagem da pessoa negra começou a fazer sentido para mim e aí sentido de maneira pessoal também. Em um próximo vídeo eu vou comentar um pouco mais sobre isso e trazer algumas outras referências também. Espero que tenha sido um espaço de aprendizagem e até a próxima!